gravado separadamente, depois no estúdio eles juntam as vozes das músicas. Mas eu conheço todo o elenco, sou muito amiga de todos eles. A única pessoa que eu não conheci, por incrível que pareça, foi o Fábio Porchat, não esteve também com a gente no dia que a gente assistiu o filme. Ele estava com outro compromisso, não pôde assistir com a gente, a primeira exibição que a gente teve para conhecer. Mas desde então sou muito amiga do Rafael, do Sato, da Érica. Né? A gente vira uma família, né? E todos nós nos sentimos abençoados com esse presente, né? De fazer parte de Frozen. E você chegou a ver o filme com a sua filha? Olha, essa criança, ela teve uma sorte que ela foi a primeira criança no Brasil, eu acho, a conhecer. Ela não chegou a assistir o filme, mas ela já conhecia o personagem, ela estudava a música comigo, ele listou. Ela via fotos, ia procurando, né, que a gente já tinha assim, na verdade era um storyboard só ainda na época, né, não era nem o desenho da Elsa assim como a gente vê, era mais ou menos como esse, né, um rascunho do que seria a Elsa, para eu ir entendendo como era essa personagem, para eu ir entendendo como colocar minha voz, mas a gente não tinha tanta informação não. Muito engraçado, né? As informações foram vindo ao longo do processo de gravação do filme. E depois que você dublou a Elsa, alguém já chegou a te reconhecer, assim, Foi muito legal, porque assim que o filme foi lançado no Brasil, em dezembro, né, teve no final, foi em janeiro. O filme estreou dia 3 de janeiro, né? E aí, ao longo do mês, o filme já ganhou uma bilheteria absurda no Brasil, já foi um grande sucesso. Então, a partir daí, eu recebi um telefonema do Fantástico, da Rede Globo, eles querendo fazer uma matéria comigo, porque ali Cristou estava sendo a música mais baixada e mais cantada pelas crianças. E eles queriam saber a minha opinião sobre toda essa... Mas como parêntese, não só pelas crianças, tá? Adultos, criança interior, né? E aí, a partir dessa matéria do Fantástico, muita gente começou a reconhecer. Daí depois eu fiz o programa da Fátima Bernardes, daí eu fui na Globo News, enfim, fui fazendo vários programas onde as pessoas iam, né, perguntando, os entrevistadores, e daí, através da internet, na rua, muita gente reconhece, fala. Aqui mesmo no evento eu cheguei hoje, recebi o carinho de muita gente que veio falar comigo, né, aqui no auditório. Você teve que me buscar lá. Aliás, não, a gente percebeu. Então, na verdade, eu percebi no momento que você entrou ali, já achei muito diferente. Falei, gente, ela não parece Elsa. Tá vendo? A vida imita a arte, né? Sou eu, gente, depois da Elsa, eu comecei a realmente querer me parecer com ela. Eu tô até pra providenciar uma trança. Se tivesse menos trança, ia estar igual. Pois é, que a minha trança é mais curtinha que a dela. Eu vou arrumar uma pelinha, que aí o próximo evento de vocês eu venho cosplay, venho a caráter. Tá marcado, então. A gente faz a onda, tá? Eu posso falar, não tem problema não. Eu tô quase igual. Bom, fiquei até com medo, desculpa. Abre parênteses, olhem pra trás, olha essa cena. Eles estão passando toda hora. Eles entraram agora, que assim, eu falei, Jesus, o que tá acontecendo aqui? É o pessoal da Umbrella, do deserto aí. Ai, que medo, hein? Tem um Stormtrooper perdido no meio do pessoal da Umbrella. E olha que aqui hoje eu tô sem o poder. Eu tô sem o poder de congelamento da Elsa, que eu não posso nem congelar o tiro de vocês, só vocês se controlam. Tem que ir mesmo procurando um lugar para sentar. Bom, se você tivesse a oportunidade de escolher um papel para fazer, qual papel, assim, qualquer papel, você gostaria no caso de dublar? Olha, eu acho que eu tive a sorte de ter o papel de qualquer dublador deseja. É o cara. O meu desejo de vida é que eu continue sendo a Elsa, que Deus me deixe aqui na Terra, aqui no Brasil, por muitos anos, para poder continuar nessas continuações de filme que vem pela frente. Eu acho que essa é a minha missão máxima, porque eu acho que essa é a personagem
É o filme mais importante da história, com bilheteria, com animação. Então, para mim, eu acho que Papai do Céu me deu esse presente de conseguir essa personagem. Além dela, o que vier é lucro. Bom, então vamos torcer para que tenha uma continuação do Frozen. Vai ter! Para que aí você possa viver novamente a Elsa, né? Você vai Elsa! E não, peraí. Vai chegar a parte do público Eu vou aí. falar sobre isso. Você não conversinha. Bom, e também já vamos agradecer indiretamente ao pessoal do Frozen, né? Porque graças ao Frozen, a Encantada vai ter uma continuação. A Frozen fez tanto sucesso que a pequena Encantada vai voltar. Frozen ganharia muito bem, já fui pequenininho no shorts, ouvi notícia bombástica dessa semana. As continuações vêm por aí, gente. Os fãs do filme podem ficar com as corações descansados. Vem muito Frozen aí pela frente. O Encantada também tem bastante música, então a gente espera que vocês tenham algo. Tomara. Bom, pessoal da plateia, alguém tem alguma pergunta para fazer? Fique à vontade. Pode mandar, gente. Aqui. Ué, cadê? Sem microfone mesmo? Gente, ó, por favor, perguntas que a filha dela possa ouvir, tá? Sejam legais. Oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Meu nome é André e eu mesmo tive a oportunidade de conhecer o Rafael Rossado e a Igmanista agora no Fêmea. E eu fiquei muito curioso, né? O Rafael Rossado todos vocês dois são muito gente boa. E eu sempre fiquei curioso como é que é a relação dos dubladores dentro do estúdio, porque vocês não se veem muito, né, com esses horários. A gente se encontra na salinha de espera. Um sai do estúdio, o outro entra. Mas claro, né, no Frozen, por exemplo, a gente se encontrou, a gente assistiu o filme juntos. Como eu contei para vocês, só o Fábio Porchat, por motivo de trabalho, não pôde estar presente nessa ocasião. Então a gente tem um convívio fora do estúdio bem bacana, bem grande amizade, admiração mútua. Mas realmente dentro do estúdio acontece o pessoal gravar junto, tá? Acontece muito, os dubladores estarem dentro do estúdio gravando juntos, inclusive fazendo vozerio, como eu citei antes. Mas no caso do Frozen, a gente teve cada um seu momento individual, o que foi ótimo, né? Que era um filme muito esperado, muito grandioso, e a gente pôde ter uma concentração especial, cada um. É casada. Uma pergunta para até o Rafael Rossado também. Muitas pessoas comigo que somos fãs da dublagem, a gente tem os famosos na dublagem. Por exemplo, o Enrolados, o Rafael Rossado quer fazer um Free Riders, a Bezerra, mas não podia fazer uma figura dele. Você sabe como foi que chega do dublador lá? O quê? Eu não entendi. A senhora soube que o Rafael, o Porchat ia dublar o Olaf, a senhora não ficou com medo, não? Não, inclusive, né, os atores, a gente tem uma relação muito bacana, os atores que têm grande destaque, os atores que, né, só são conhecidos pela voz. A gente, né, no mundo artístico, as pessoas convivem com muita unidade, né, unicidade, isso é muito legal, muita ética. A gente trabalha de igual para igual, isso é muito tranquilo sempre. Boa tarde, Farinha. Boa tarde, amor. A minha dúvida foi, você participou da trilha sonora de Necabacatuça? Participei da trilha sonora. O CDzinho tem 2 músicas soladas por mim. Pode dar uma palhinha delas? Posso. A música tema, que é maravilhosa. Vamos ver se eu lembro a letra. Ouça as ovelhas zumbindo tranquila. Flores espalham perfume em redor, mesmo o tempo devagar. Deixa eu te oferecer, é melhor. Posso jurar, neste lugar é especial, outro igual não se pode achar. E além disso tudo, não pago aluguel no meu lindo pedacinho do céu.
tão agradável, mais doce que mel, no meu lindo pedacinho do céu. Cantei aqui sem base, sem nada. Tá maravilhosa. Foi. Caraca, arrepiou, velho. Boa tarde. Eu vou sair daqui chorando. Sucesso. É uma curiosidade particular. Percebi, até pela carreira política, que você tem um estilo mais pinado, pintado. É uma coisa natural ou para casar justamente com o estilo jazz blues? Eu sempre fui uma grande admiradora de antiguidades. Eu costumo brincar que eu nasci na época errada, sabe? Quer dizer, não nasci na época errada não, senão não podia ter tocado a Elsa. Mas eu brinco. Meu pai já gostava de carros antigos. Na nossa casa tinha gramofone, instrumentos antigos. E por eu ter nascido dentro dessa orquestra de jazz, sem dúvida, sempre fui muito influenciada pelas divas daquela época, as grandes cantoras, as grandes atrizes dos musicais de Hollywood antigo. Então eu sempre tive uma admiração. E claro, por acaso, nada por acaso, né? Eu também tenho admiração pela música nessa época. Então, sem dúvida, eu no meu trabalho eu gosto de unir o figurino, né, a música. Eu acho muito importante, como atriz até em palco, eu poder ser uma cantora que me visto como a música que eu canto. Então, sem dúvida, tem a ver com uma coisa minha de paixão, né, pela música, pela estética dessa época como um todo, a moda. E aí isso acabou sendo natural, né? É o meu figurino no dia a dia, né? Até hoje aqui, tô, né, sem querer, querendo uma roupinha que remete a gente a um tempo lá nos anos 40, 50, né? Eu gosto muito. Essa aqui tá chorando já. Boa tarde, não tô te vendo. Ah, ali, tá. É que você tá atrás do chifre da Malévola. Aí agora que eu consegui te ver. Desculpa, meu marido. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Não, não tem problema não, tá te vendo. Assim, quais são os seus futuros projetos? Porque eu não sei se a senhora sabe, mas a Elsa vai aparecer no nosso Prime. Vai. A senhora vai durar? Eu não sei, porque assim, eu espero, né? Na verdade, o Once Upon a Time eu soube que é gravado em São Paulo. Né, a gente ouvindo, a gente vê que a dublagem é toda paulista, o sotaque, né? Eu não sei, eu, Rafael, Érica, os dubladores de Frozen, a gente está louco para que o pessoal lá de São Paulo leve a gente para lá. Mas eu ainda não posso garantir isso. A gente está esperando essa oportunidade de se solidificar. Né? E claro, mas acho que o mais importante é a Elsa de verdade, que vem aí ano que vem, rapidinho, né? Num filme pequeno, depois vai vir o Frozen 2 mesmo. E aí, a princípio, esses são os meus planos principais. Vamos esperar, vamos esperar. Tudo, querida. Imagina! Seja bem-vinda. Foi você ser chamado para fazer a Elsa? Olha, estava contando, né, rapidamente, vou responder a você, já que eu falei um pouquinho disso. Foi um processo gradual que eu já comecei a cantar em desenhos animados desde 2002. Foi o meu primeiro desenho. E fui fazendo várias músicas, né, para a Disney, para outras produtoras também, outros estúdios. E depois da série do Pirata do Caribe, que a gente mostrou, os Piratas do Caribe, que foi mostrada, eu comecei a me apaixonar mais ainda pelo mundo da dublagem como atriz também, não só como cantora, e fui me aprofundar no estudo mesmo de dublagem. Daí, algum tempo depois de estudar, já fazer alguns pequenos papéis, surgiu esse teste magnífico para Elsa, que foi um teste em 2013, ano passado. E recebi aquele telefonema mágico 2 meses depois, ó, foi você foi a escolhida. Foi
presente de mim. Eu estava até falando com o pessoal, eu tô tão assim, né? Eu sou tão apaixonada por ela e tão grata por ela ter escolhido, que eu brinco com a Elsa ter escolhido, que eu sempre, eu tô louca. Primeira coisa foi comprar para a pequena Elsa, uma fantasia, que ela tem a fantasia oficial. Eu falei, depois da dela é a minha, porque a dela tinha que ser primeiro, né? Por ter aturado a mamãe estudando as músicas, aprendendo, né? Ela pula, cara, que bonitinho. Meu próximo show, olha gente, meus próximos shows são todos divulgados, né? Respondendo a sua pergunta, para todo mundo que tiver interesse. Eu tenho um site que é o tare.com.br. Eu sei, eu conheço esse site. Meu nome se escreve TARYN, e lá eu estou sempre atualizando a agenda, assim como na minha página do Facebook, que é Tari, né, também, apenas. Então lá eu estou sempre postando, o pessoal que quer manter contato comigo, eu sempre respondo, sempre divulgo as datas. Aqui no Rio eu não tenho nenhum evento aberto, agendado, somente eventos fechados. Mas tem outros shows pelo Brasil, em festivais. Semana que vem eu vou a Curitiba. Se você tiver família lá, amigos, você convida eles. É o Festival de Blues que vai ter lá, que eu vou cantar na sexta-feira. Depois eu vou a Porto Alegre em novembro também, que é um festival grande. Enfim, lá no site, quem quiser saber dos shows, assim como assistir vídeos, ouvir os meus CDs, além das trilhas de desenho, tem lá as minhas músicas mesmo, que eu canto, interpreto. Enfim, lá no site vai estar sempre lá agendadinho para vocês poderem aparecer no próximo show aqui no Rio. Cadê? Atenção, levanta a mãozinha. Ali, pronto. Boa tarde. Minha dúvida é o seguinte, qual foi a maior dificuldade, tanto na composição quanto na jornada do personagem? A Elsa, dificuldade? Olha, como é seu nome? Desculpa. Reginaldo. A dublagem dela por si só é uma arte de desafio, porque a gente, né, tem que se aproximar a voz do personagem. A pessoa que está assistindo a gente em casa, no cinema, ela tem que acreditar que essa voz está saindo realmente dessa pessoa. Então a primeira coisa do estudo é a gente, né, ouvir o timbre original e buscar. Claro que eu já fui escolhida por ter um timbre que em algum momento que seja, ele se equipara ao timbre da cantriz original. A partir daí a gente tem que fazer as frases em português caberem naquela boquinha toda desenhada para o inglês. Então isso já é um desafio, né? Às vezes a frase, a tradução literal não cabe, então a gente tem que buscar sinônimos, a gente tem que buscar palavras ou expressões que, enfim, expressem a mesma ideia, né? Os desafios são basicamente esses, que não são poucos, né? Uma tremenda coordenação motora que a gente tem que ter. Eu acho que esse é o maior desafio. Coordenar o timbre, coordenar a boca tem que ser perfeitinha, né? O encaixe do português, enfim. É uma arte de grandes desafios, mas é viciante, maravilhoso. Você falou que você pretende cosplay de Elsa. Eu pretendo. Mas o que você acha? O que você acha das versões que existem de Elsa por aí? Porque existem outras versões. Por exemplo, a Jessica Biel agora tem uma versão dela com uma armadura. E a Andressa Damiani, que pessoa, tem a versão da Elsa, que é uma versão que tem o olho todo branco. Ela vai saber Aí disso. você tem interesse em fazer a versão original ou outras versões dela? Eu acho que teria que ser original, né? Com um título desse, né? Tem que ser a própria, né? Tem que se vestir como ela. Eu tenho muita vontade. E eu acho legal também o pessoal, né? Como você, as pessoas que fazem isso, né? Quase como assim um trabalho, né? Vocês estão sempre produzindo novos visuais, novos figurinos. Eu acho sensacional. Acho legal poder explorar esse lado criativo também, né? De você ter versões da mesma personagem. Isso, sem dúvida, acho que é onde deve ser um grande barato. Quando você dá o seu toque, né? Dá o sua assinatura.
Assim como a gente fazendo dublagem mesmo, a gente deixa ali a nossa assinatura, né? A gente se aproxima do original, mas é a gente, né? É uma outra personalidade ali. Então eu acho muito bacana, mas eu acho que no dia que eu fizer esse cosplay, eu vou querer me aproximar ao máximo da imagem dela. E vai ficar muito parecida a ideia de cosplay. Por favor, pessoal, vamos curtir a página do Facebook para manter contato com vocês. E aí eu peço um help. Ajuda os aniversários, né? Já é bom que o pessoal já acha que eu sou parecida com ela naturalmente, olha. A gente só vai precisar trabalhar um pouquinho para chegar lá, né? Obrigada. Oi, aqui. Olá. Oi, meu nome é Alejandro. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é se você viu e gosta dos covers que tem no YouTube. E a segunda é que a própria Disney tem muitos musicais muito legais que eu virei amo e tudo mais. E se tem um musical, já tem até no YouTube. Mas se os convidassem, seria legal, se você pensar, um pouco. Olha, claro, já ouvi algumas versões, né? Existem muitas, em todas as línguas, né? A gente vê várias Elsa's Wannabe, né? E já não devo ter ouvido todas, nem perto, mas já ouvi algumas. Acho muito legal porque isso mostra o sucesso, né, da personagem, da música, né? O pessoal que canta aqui no Brasil em português é legal, né? Que o pessoal... Isso demonstra que as pessoas gostaram, né, da letra, gostaram da tradução e foram tentar dar as suas versões. A gente, como artista, só tem que se sentir honrado, né, com isso. E sem dúvida, a Disney, se realizar um musical, para mim vai ser um grande prazer participar como Elsa. Vou estar sempre muito honrada para ser a Elsa. E a Disney, inclusive, tem isso muito... tudo muito exclusivo. Eu só posso cantar como Elsa e me vestir de Elsa em eventos, né, deles, assim, é uma coisa de exclusividade, que é muito bacana. E se rolar um musical, vai ser uma forma de viver a Elsa com figurino, né, uma grande produção, vai ser uma honra. Deve ter um evento da Disney aqui no Rio esse semestre que eu devo participar cantando, que estou, acredito. A gente ainda está acertando essa questão da data e estou esperando o evento se realmente confirmar. Enfim, eu espero que seja apenas o começo de muitas performances como essa. Obrigada, por favor. Como contaram ali mais cedo sobre o eu queria saber se você já viu ou assiste a série, se você acha que a atriz que vai fazer a Elsa agora vai conseguir fazer juízo ao personagem. Difícil, né? Eu mesma estou super curiosa. Vi que a atriz americana faz, tem, né, traços que se assemelham muito, né? Estou curiosíssima. Eu não sou eu já assisti alguns episódios do Once Upon a Time. Não sou, acho muito bacana a ideia de misturar as fábulas clássicas, né? Eu não sou aquela pessoa que assiste todos os capítulos, até quando eu vejo eu tô meio perdida. Que o Peter Pan tá fazendo não sei o que eu nunca vi ele fazer. Sei lá, a bruxinha do Wicked tá falando não sei o que eu fico meio assim. Você nunca viu? Tá vendo? Eu fico perdidaça. Mas eu acho barata a temática, né? A ideia dos produtores de fazer um programa assim. E tô louca para ver a Elsa, tô inclusive louca, eu e os dubladores do Frozen estamos loucos para o pessoal de São Paulo levar a gente para dublar isso lá, vamos rezar. Eu, Érica, Rafael, toda hora a gente está se falando no Facebook, no telefone, os três loucos para a gente poder levar os nossos personagens também para essa, né, outra série. Então vamos cruzar os dedinhos. Tomara, né? É porque eu vejo que o Once Upon a Time é todo São Paulo mesmo, né? Tudo paulista, correndo, fazendo. É carinho fazendo. Porque geralmente quando troca o dublador de alguma série, algum desenho animado, alguma coisa assim, as pessoas reclamam pra caramba. Então se trocarem é bem capaz de o pessoal reclamar. Então tomara, né? Tomara que os produtores
os diretores de dublagem lá de São Paulo façam esse esforcinho extra para levar a gente pra lá. Eu, a Ana e o Christoph. Opa, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não só com relação à educação, mas você toparia, por exemplo, interpretar outros personagens, e não só em animação, mas em televisão, novelas, entendeu? Porque o meio artístico é muito grande, você tem uma voz bonita, você tem uma força de expressão boa. Então, assim, imagina você na televisão, aqui no cinema. Muito obrigada, muito obrigada. Eu realmente adoro, né, como eu falei no começo do talk show, a dublagem é muito legal porque foi onde eu pude unir a arte do canto com a arte de interpretar, que eu gosto tanto. E eu, no meu começo de carreira, trabalhei muito em TV, fiz muitos comerciais, videoclipes, coisas que vocês nem imaginam. Assim. Vocês não me vêem, não vão nem me conhecer, sabe? E eu, assim, adoro. Qualquer convite que pintar que eu acho que é legal, para interpretar uma personagem bacana, seja em TV, cinema, teatro, eu vou estar sempre aberta e feliz em poder receber um texto, uma proposta, avaliar, estudar e dizer sim, se for um trabalho bacana. Eu espero poder realmente continuar a minha vida vivendo de arte. Isso é o principal. Seja da forma que vier, dublando, cantando, atuando também. Já era. Obrigada. Alô? Olá, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Terezinha. Adorei estar falando com você, muito simpática. Deu atenção a todos. Então, eu queria perguntar, assim, por exemplo, quando você cantou, dublando em inglês, né? A voz da verdadeira cantando em inglês, tem que mudar algumas coisas em português, a letra? A letra, Terezinha, ela é traduzida por um profissional, né, no estúdio já contrata, que é uma pessoa com conhecimento de música, de inglês, né, de língua portuguesa também, com muito conhecimento em todas essas áreas, para que a tradução seja o mais fiel possível à ideia original. Mas é claro que existe uma preocupação também com a parte, né, da fonética, de como vai soar a palavra. Por exemplo, na Let It Go, seria deixa aí, né, deixa pra lá, né? Não poderia, né? Deixa pra lá, ficaria horrível, né? Então, a forma que ele quis mostrar que naquele momento a Elsa está se libertando de tudo aquilo que eu falei aqui, daquele amadurecimento que ela teve que sofrer na marra para controlar o poder dela. No momento que ela se liberta, que ela está só para viver na montanha do jeito que ela quiser, sem ser julgada por ninguém, sem ser temida por ninguém. É o momento que ela fala, livre estou. Livre estou, né? Ela está livre do mesmo jeito, mas com uma poesia mais bonita e que o nosso público pode entender melhor o sentido daquela letra, né? Mostra mais a libertação do que aquilo português literal. Deixa pra lá, né? Estaria bom. E ela lembrou bem que eu falei. A gente também testando viu que o Livre Estou cabia muito bem naquela boquinha desenhada para o inglês de Let It Go. Livre Estou. Então até no encaixe, esse ou, né? Foi a hora que com certeza o tradutor, músico percebeu e lá em estúdio funcionou muito bem, né? Esse encaixezinho. É um trabalho desafiador, né? Tanto quanto do dublador, né? De você traduzir e o público entender e receber bem a tradução, né? Obrigada, Leo. Obrigada, queridos. Mais alguma pergunta? Malévola. Malévola, eu estava louca para dublar você, mas foi dublada em São Paulo também. Não é? Eu fui lá no cinema, peguei a minha pequena, vamos ver quem dublou a Malévola. Eu vi tudo em São Paulo também. Eu fiz estranho, achei muito foda.
Eu devo ter mandado aqui no chifre, né, gente? Desculpa, foi meu nariz, tá? Eu queria saber se você já fez alguma coisa na televisão, exemplo, ou reality, alguma coisa desse tipo. Eu vi alguns vídeos seus, né? Eu vi vídeos, por exemplo, você cantando no bar. Sempre me gostou. Foi tão silêncio na onda. E eu vi outras histórias que, se eu não me engano, você fez show em São Paulo, né? Curso. Show em São Paulo. Show, sim, eu faço show pelo Brasil afora. Atuei. Minha primeira atuação foi aos 15. Aliás, minha primeira atuação em TV foi quando eu tinha 11 anos de idade. Eu fiz um seriado chamado Desejo, com a Vera Fischer. Eu fazia uma filha dela, com uma pequena participação. Depois eu fiz um grande comercial do Guaraná Antártica, que foi em 93. Eu nunca nasci. Um comercial que era da campanha O Guaraná, que era um filme de uma tribo, onde eu era sequestrada, muito bacana. Eu lembro Fiz desse uma série comercial. de videoclipes, fiz videoclipe do Jorge Ben, fiz videoclipe da Cássia Eller, trabalhei em muitos vídeos musicais, comerciais, da Loterge, comercial que é mais, da Zimir, Malfiace. Enfim, tive uma carreira bacana como atriz em publicidade. Depois, mais tarde, que eu já era cantora, pintaram convites para cantar em algumas novelas que eu cantei. Eu cantei no seriado Maísa, eu cantei na novela... Ah, meu Deus, qual era o nome? Viver a Vida? Não. Ai, gente. Não, é uma novela com a Aline Moraes e a Thaís Araújo. Viver a Vida, eu acho. Não. Essa última era uma... Não, mas não era Thaís Foi uma Araújo. novela em 2010. Não foi da Cor do Pecado? E atuei ali com elas. E agora até teve uma novela recente que eu participei, Em Família, novela das 9 da Globo, que acabou de sair. Eu também tive um convite maravilhoso para cantar ao vivo lá numa cena da Julia Lemmertz com o Humberto Martins. Ah, não, é da novela chata que acabou. O CD de jazz. Então, enfim, até hoje eu tenho tido boas oportunidades na TV como cantora, como atriz. Muita história, muita história. Um dia depois eu te conto isso. Oh, mais perto que eu imaginava. E uma pergunta como curiosidade é como é que você se sente na hora dessa pessoa? Quais são as emoções? É uma coisa tão mágica. Como é seu nome? Raquel, é mágico. Imagina, né, Nona Elsa, um bom exemplo. Quando no telão a gente dublando tem uma tela, né? Telão, assim, onde a gente assiste o filme e o fone, que a gente ouve o áudio em inglês e a gente se ouve também. Quando eu estava ali fazendo a voz da Elsa, vendo aquela princesa linda, com uma história tão profunda, né? Com questões humanas tão profundas, né? De ser poderosa e ao mesmo tempo ser temida, ser julgada, né? De ser uma menina tão jovem, ao mesmo tempo tão madura, com uma história tão madura. Vem tudo à tona. Que ali na hora é o trabalho da atriz, né? Que vem. A gente tem que colocar a voz, mas na voz vem toda a emoção. Então você tem que passar na voz tudo que ela está passando ali, aquela aflição que a Elsa passou. No começo do filme, né, o encontro na festa, ela com a Ana, que não se viam há muitos anos, sempre com uma porta dividindo elas. Aquele momento do reencontro, né, eu tenho que ali estar concentrada em estar nervosa, porque vendo a minha irmã depois de anos. Eu tenho vergonha de falar com ela, né? Eu não poderia... Oi, tudo bem? Não, você tem que passar a emoção, né? Oi, tudo bem? Né? Que show maravilhoso é esse? Chocolate, as duas juntas voltam a ser criança. Essas emoções têm que vir, né? Na hora que ela está ali cantando, subindo a montanha, tem os momentos suaves, tem aquele momento que ela bota pra fora, tem aquele final que é uma nota completamente gritada, né? Estou me libertando, livre estou, tempestade, nota. Então você, através da voz, você
emoção. Então ali na hora o sentimento é esse. Eu tenho que me transformar na Elsa. Eu não sou mais a Tari. Agora eu sou a Elsa. Eu não sou eu não moro onde eu moro, eu não tenho a minha idade, eu não tenho a minha vida, meu marido, minha filha, eu não tenho nada. Ali eu sou aquela menina que está ali virando rainha, que tem tanto sofrimento na vida, né? E eu tenho que entrar, vestir essa personagem como a gente veste na roupa. E depois tira a roupa, o personagem sai e fica no estúdio. Então é uma concentração muito grande e muito prazeroso. Quem estuda teatro, quem é ator, aqui, músico sabe que é uma emoção única. Muito bacana. Bom, gente, obrigada pela participação de todo mundo. Quem tirou a dúvida tirou agora, não tem mais. Como é que é? Manifeste-se agora ou cale-se para sempre. Não, já foi, poxa. A gente tem horário, né? Tem horário para cumprir. Outras atrações. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, tá? Foi um prazer, um privilégio ter você no palco. Obrigada aí, querida. Galera, também obrigada por comparecer. Muito legal. Vocês podem quando eles cantarem, cantar e sair correndo, tá? Tem uma mesa lá fora, vocês podem pegar o autógrafo, tirar foto. A gente é agoniada, vamos pegar o autógrafo de novo. Então não se desesperem, vocês vão ter um pouquinho de talento pra vocês. Só vou pedir se cosplay pra fazer isso mais rápido, porque o concurso já vai começar, tá? Eu quero comer torta. Eu quero que a Tarim cante. Pede pra ela Obrigada, cantar. pessoal, pelo carinho, pela atenção de vocês. Vou recebê-los, então, nesse lugarzinho que está reservado para minha recepção aqui no evento. Vejo vocês já já. Qualquer dúvida, é tari.com.br ou no Facebook, estou lá no Tari. Apenas Tari Cruz Jazz também. Crianças, eu vou pedir que vocês descerem no palco, por favor. Crianças, desçam no palco, por favorzinho. Ai, gente. Eu vou dar uma porrada com o meu celular na cabeça da menina. Qual é a culpa das crianças?